Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior do Homem de Estilo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma das minhas dicas sobre moda e estilo masculino. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal e você que não se inscreveu, aproveite agora e clique no botão direito que diz assine para você receber minhas próximas dicas, ok? Na dica de hoje, eu vou compartilhar com vocês o tamanho ideal de uma camisa. Como escolher uma camisa ideal? Se ela está no tamanho certo, o corte certo, os modelos mais modernos, para você arrasar no seu visual, ok? Então vamos lá. Nos dias atuais, o corte Slim Fit tem ganhado cada vez mais espaço e não é difícil entender o porquê disso. E nós vamos ver a diferença entre o corte regular, o corte tradicional, para o corte Slim. O corte Slim ele dá um ar bem moderno, é bem despojado, não tem aquela sobra toda que normalmente a gente vê aqui nas laterais, a sobra de muito tecido do corte regular. A tendência veio para ficar, pois além de economizar muito tecido, aquele que fica sobrando nas laterais também dá um toque super moderno. Erro comum dos homens, numeração. Os homens erram muito, eu vejo, esse é um erro clássico dos homens, é a numeração. Ele está habituado a comprar, por exemplo, uma camisa, sobra tecido para tudo quanto é lado, mas o vício de compra dele é aquele ali. Então ele erra nas jaquetas, nos blazers mais ainda. E nós vamos ver aqui alguns exemplos para você entender exatamente o que eu estou falando. Então a costura dos ombros, primeira coisa, quando nós formos comprar uma camisa, vamos usar uma camisa social, a costura dos ombros deve ser na linha dos ombros e nas laterais não deve ficar sobrando tecido. Então repara aqui a linha dos ombros, a costura dos ombros, ela fica exatamente na linha dos ombros, não cai aqui para os braços. Então você vê aqui uma camisa super alinhada, tamanho ideal. Podemos observar aqui a gola também. Se ele quiser pôr uma gravata, quiser abotoar esse botão, vai dar perfeitamente. Não está aqui aquela sobra aquele espaço vago de uma camisa grande, que eu já vou mostrar para vocês. E outro detalhe não há sobra de material aqui nas laterais. Você não vê nada sobrando aqui. A camisa parece que foi desenhada no corpo dele. E as mangas também, não há sobra de tecido aqui nas mangas. Então, exemplo comum que muitos homens cometem. Olha só a diferença dessa camisa. Então, vamos começar pelos ombros. A linha do ombro dele termina aqui. A linha da costura vem aqui para baixo. Olha só, dos dois lados, é muita costura. Essa camisa aqui, provavelmente, ela é 2 números acima do número ideal para essa pessoa. Você vê aqui a largura dela, o tanto de tecido. Se ele joga essa camisa para dentro, todo esse tecido aqui vai ficar enrugado, sobrando aqui nas laterais. Da mesma maneira que da manga. Isso aqui daria para colocar 2 braços dele aqui dentro. Então é um exemplo típico. E a gente vê isso aqui muito, né? Eu vejo muito, eu reparo muito nisso e vejo muitos homens usando camisa exatamente como esse modelo aqui. Então, observando aqui um exemplo de uma camisa grande, quando o homem põe para dentro e o tecido está todo aqui sobrando na lateral da camisa. Então, você pode ver aqui o tamanho ideal de uma camisa é quando ela está confortável para se usar, mas sem parecer um balão ou um saco de batata. Então, nós conseguimos perceber aqui a linha dos ombros certinha, a camisa aqui, o corte slim, né, sem sobras na lateral, ou seja, perfeito. Outro cuidado que nós temos que ter, e nesse caso nós temos que ter um cuidado dobrado, é quando nós formos usar uma jaqueta. Pois é muito comum ver homens com jaquetas enormes, sem caimento e mangas compridas. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, a manga está muito comprida, cobrindo as mãos, e toda essa sobra aqui de material aqui na parte do abdômen, na região do abdômen, isso significa uma jaqueta sem caimento, com corte ruim, é muito, muito feia. Outro exemplo das jaquetas é a manga, né, que muitos homens não observam isso, compram jaquetas enormes e a manga da jaqueta fica cobrindo as mãos. Olha só, por exemplo, esse caso aqui, ele teve que comprar uma jaqueta 1 ou 2 números a mais, porque está acima do peso, está meio gordinho, então uma jaqueta talvez ficaria muito apertado para ele na lateral, na região do abdômen. Então, num caso como esse, você precisa comprar uma jaqueta um pouco maior, se estiver acima do peso. O ideal é que você leve essa jaqueta para uma costureira, um alfaiate, para ele ajustar isso. Nesse caso aqui, ele ajustaria a linha dos ombros e também cortaria aqui na manga, que ela está muito grande. Então, o tamanho e o corte ideal é quando a manga termina no pulso e não há sobras nas laterais.
Veja um exemplo aqui de uma jaqueta perfeita para esse modelo aqui. A linha dos ombros bem alinhada, não se vê aqui tecido sobrando na região do abdômen, nas laterais, e a manga perfeitamente a tocar aqui o pulso sem cobrir as mãos. Então, como podemos ver, a linha dos ombros bem alinhada. E outra coisa, um detalhe importante também é o cós. O cós da jaqueta deve tocar na cintura, um pouco mais abaixo, se for o caso, mas nunca jaqueta aqui muito grande. Esse aqui é um exemplo de um tamanho ideal para uma jaqueta. E vamos lá ao blazer. Quando nós vamos usar um blazer, cuidado também deve ser redobrado. Veja só o exemplo de um blazer acima do número. Tecido sobrando para todo lado. Isso aqui parece um saco de batata. Observe aqui a manga do blazer cobrindo as mãos e principalmente essa questão aqui da lateral. Olha só, coisa feia. É realmente muito tecido. Então o blazer também, nós podemos ver aqui um blazer ideal. Ele deve obedecer os mesmos princípios da jaqueta. Linha do ombro não pode cair aqui para os braços, ela deve terminar aqui na linha dos ombros. A mão, a manga deve tocar levemente, e a mão pode ser um pouquinho mais curta que isso, mas ela nunca pode subir para a mão aqui. Então esse é um tamanho ideal para um blazer.